Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos de volta para mais uma noite da terceira conferência Torre Online Família, um projeto de Deus. E é tão interessante que estamos aí na era da comunicação, da tecnologia, e principalmente agora em tempos de pandemia, né, onde nós todos aí fomos obrigados a entrar para as redes sociais e se acostumar aí com esse meio de comunicação. Estamos na era da comunicação, na era da tecnologia, e muito mais vem por aí, daí para frente também, mas numa era de comunicação, estamos com problema de comunicação dentro do próprio lar. Numa era em que a internet aproxima os distantes, ela tem afastado os que estão próximos. Numa era onde nós vemos, ao mesmo tempo você pode falar com o Japão, com França, com Itália, com África, com Brasil, em qualquer parte do mundo, você pode não estar falando com quem está debaixo do mesmo teto. Olha só, Salomão nos diz uma grande verdade no versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A maior queixa dos cônjuges hoje em dia é: ele não me entende. Não, mas ela não me entende o que eu falo. Ou então, ele nunca me ouve. Os maiores motivos de problemas no casamento e relacionamentos turbulentos são em questão da falha de comunicação. Isso quando não se fala A e entende-se B. A comunicação é uma arte que pode ser aprendida e precisa ser desenvolvida. É uma habilidade que deve ser dominada. Ela não ocorre automaticamente, mesmo no casamento. A verdadeira comunicação, ela pode se dar em um ambiente propício a uma honesta expressão das próprias ideias e sentimentos. Muitos casais passam muito tempo falando um para o outro, e pouco tempo realmente falando um com o outro. Só porque estão falando não quer dizer que estão se comunicando. A única forma de alguns casais conversarem é quando discutem. E às vezes declarações críticas e comentários negativos são praticamente tudo que o marido e a esposa ouvem um do outro o tempo todo. A comunicação é melhor aprendida quando é aberta, honesta e em um ambiente não agressivo. Os casais que não aprendem como se comunicar nesse contexto mais calmo nunca serão capazes de fazê-lo em uma situação de confronto. Construir um ambiente para uma comunicação eficaz deve ser deliberadamente planejado. Se você quiser ver florescer um lindo jardim, você não pode deixá-lo ao acaso. Tem que escolher um lugar com o máximo de luz solar, plantar as sementes, acrescentar fertilizante, arrancar as ervas daninhas regularmente e certificar-se de que as plantas estão recebendo a água de forma adequada diariamente. Assim também, um ambiente favorável para a comunicação deve ser construído e nutrido deliberadamente com grande cuidado. Os casais que estabelecem e mantêm uma atmosfera de abertura, confiança e bondade para conversar sobre coisas boas também acharão mais fácil falar sobre questões difíceis quando elas surgirem. É impossível ter qualquer tipo de relacionamento saudável sem uma comunicação eficaz. A verdadeira e genuína comunicação requer tanto falar quanto compreender. Falar refere-se a qualquer meio através do qual pensamos. Pensamentos, ideias ou sentimentos são expressos, seja por voz, seja por gestos, linguagem corporal ou expressões faciais. Compreender envolve não apenas ouvir o que foi dito, mas também interpretar o que foi dito de acordo com a intenção do locutor e não o que você acha que ele quis dizer. A comunicação entre o homem e mulher, marido e esposa, ela é complicada pelo fato de que os homens e as mulheres pensam, percebem e respondem de forma diferente. Em geral, os homens são seres lógicos e as mulheres são seres emocionais. Os homens falam o que estão pensando, ao passo que as mulheres falam o que estão sentindo. Os homens interpretam o que ouvem a partir de uma constituição de referência lógica e as mulheres a partir de uma constituição de referência emocional. Em outras palavras, o homem e a mulher
podem ouvir exatamente a mesma mensagem ao mesmo tempo, a partir do mesmo locutor, e perceber essas mensagens de duas formas completamente diferentes. Muitas pessoas parecem comparar a conversa com comunicação. Só porque duas pessoas conversam uma com a outra, não necessariamente significa que entendem uma a outra. O que um diz pode não ser o que o outro está ouvindo. E o que um ouve pode não ser o que o outro quis dizer. A chave é compreensão. Compreender vai além do simples reconhecimento da palavra falada por outras pessoas. Os elementos não verbais, como gestos, entonação, expressão facial, linguagem corporal, desempenham um papel ainda maior do que a palavra falada em determinar como interpretamos as mensagens que recebemos. A comunicação ela é um processo pelo qual as informações são trocadas entre indivíduos ou grupos, utilizando um sistema comum de símbolos, sinais ou comportamentos. Comunicar é transmitir informações, pensamentos ou sentimentos de forma que sejam satisfatoriamente recebidos e compreendidos. É uma interação bilateral entre as pessoas na qual as mensagens são enviadas e recebidas e ambas as partes compreendem uma a outra. Se a chave para a comunicação é a compreensão, a chave para a compreensão é escutar. Ouça com atenção. Hoje em dia, nesse ativismo, correria, ouvir tornou-se quase que uma arte. A falha em ouvir é um dos problemas mais frequentes com relação à comunicação. A nossa tendência é falar antes de terminar a frase do outro. Precisamos aprender a ouvir antes de falar. Provérbios capítulo 17, versículo 28, nos diz assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Um filósofo grego do primeiro século, Epíteto, ele disse: nós temos duas orelhas e uma boca para que ouçamos duas vezes mais do que falamos. Ouvir está ligado ao conhecimento e compreensão. A Bíblia contém muitas palavras semelhantes de sabedoria. Repetidas vezes no livro de Provérbios, Salomão nos chama a ouvir as palavras de sabedoria e aprender. Muitas são as vezes em que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos observar o que o apóstolo Tiago disse a esse respeito na sua carta de Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago vincula a prontidão para ouvir com a habilidade de evitar um discurso ignorante e uma raiva desnecessária ou imprópria. Quantas vezes um casal fala alto e ambos ficam zangados um com o outro simplesmente porque não deram tempo para ouvir primeiro a conclusão da história, ou da frase, ou do pedido? Poderíamos parafrasear o que Tiago disse: ouçam primeiro, não se apressem em falar, e mesmo assim sejam cuidadosos com o que dizem e como o fazem. Não tenham pavio curto, porque a raiva explosiva, ela somente irá sabotar o seu crescimento espiritual. Ouvir envolve mais do que simplesmente escutar e compreender o que alguém diz. Tudo que ouvimos passa pelos filtros de nossas crenças e experiências, assim como por nosso conhecimento e impressão do locutor. Estes filtros dão cores como interpretamos o que ouvimos e podem fazer com que nós, às vezes, interpretamos mal o que o locutor quis dizer. Ouvir bem envolve ir além dos nossos filtros a fim de escutar o que as outras pessoas realmente estão querendo dizer. E não apenas com as suas palavras, mas também com seu tom de voz, expressão facial ou linguagem corporal.
Outro problema relativo ao ouvir é quando estamos mais preocupados com as nossas próprias palavras do que com o que a pessoa está falando. Você já esteve falando com alguém e se percebeu ocupado pensando no que vai responder em seguida, ao invés de prestar atenção no que a pessoa está dizendo? E quando chega a sua hora de falar, eu não ouvi a pergunta? Parte da arte de escutar é aprender a dar a outra pessoa a nossa completa atenção, tendo genuíno interesse no que ela tem a dizer com um honesto desejo de compreender. Se comunicação for nosso alvo, precisamos nos concentrar mais nas palavras, ideias e valores da outra pessoa do que nos nossos. Nada no mundo abençoa uma pessoa como ter alguém para escutá-la, realmente ouvi-la com atenção. Escutar de forma apropriada e eficiente exige que façamos pleno uso das faculdades envolvidas. Para que uma genuína comunicação ocorra, precisamos aprender a ouvir totalmente, empregando corpo, mente, intelecto, emoções, olhos, ouvidos, resumindo, tudo. Precisamos escutar primeiro e colocar de lado os nossos próprios planos, pensamentos e palavras o tempo suficiente para ouvir, entender, assimilar o que a outra pessoa quis comunicar. A comunicação é uma troca de informações, uma mensagem, entre indivíduos de tal forma que traz entendimento mútuo. Toda mensagem contém três componentes essenciais: o conteúdo, o tom de voz e sinais não verbais, como gestos, expressões faciais, linguagem corporal. Quando todos os três trabalham em harmonia, a probabilidade de entendimento mútuo é muito alta. Se qualquer elemento estiver ausente ou contrariar os outros, a probabilidade de uma comunicação bem-sucedida diminui significativamente. Em qualquer comunicação em que personalidades e emoções humanas estiverem envolvidas, os elementos não verbais são muito mais significativos do que os verbais. Pesquisas e estudos sobre comunicação têm mostrado que o aspecto verbal, o conteúdo básico, abrange apenas 7% da mensagem total que enviamos a uma outra pessoa ou que a outra pessoa recebe. O tom de voz compõe 38%, ao passo que 55% restante referem-se à comunicação não verbal. Em palavras, como alguém nos compreende ou percebe, depende apenas 7% do que dizemos. 38% como dizemos. 55% do que estamos fazendo enquanto falamos. Se desejarmos evitar divergências, sentimentos feridos ou discussões, precisaremos ser cuidadosos, tendo certeza de que nosso tom de voz, gestos, expressões faciais e linguagem corporal envia a mesma mensagem que as palavras que dizemos com os nossos lábios. Esta área de comunicação não verbal é onde muitas pessoas e muitos casais estão tendo dificuldade na comunicação. Os problemas surgem entre o marido e a esposa quando há uma incoerência entre o que dizem um e o outro e como o dizem. O tom de voz errado pode ser particularmente devastador, causando um bloqueio, ocasionando uma outra forma de desacordo ou divergência, terminando em um jogo de gritaria ou uma onda de farpas sarcásticas disparadas de um para o outro lado. A resposta branda desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tome cuidado com o tom da sua voz. Existem níveis de comunicação diferentes. A maior parte dos relacionamentos nunca vão além da interpretação superficial. Relacionamentos duradouros, todavia, são mais profundos. Um sinal de um relacionamento saudável e em desenvolvimento é um nível de intimidade mais profundo na interação e comunicação daqueles envolvidos simultaneamente. Toda pessoa interage na sua maior parte em um ou mais 5 níveis de comunicação.
cada nível sendo mais profundo e mais íntimo do que o anterior. O nível mais baixo, mais raso, encontra-se em uma conversa casual. É superficial e seguro como o tipo de conversa que teríamos com um estranho na fila de um supermercado. Não é nada profundo e nada doloroso ou revelações pessoais constrangedoras, apenas uma conversa educada, cortês e irrelevante. O segundo nível é um pouco mais alto da comunicação, envolvendo o relato de fatos sobre a outra pessoa. É o tipo de conversa em que estamos contentes em falar com os outros sobre o que alguém tenha dito ou feito. Não oferece nenhuma informação ou opinião pessoal. É o nível de jornalismo objetivo, informando apenas fatos e não envolve nenhum elemento pessoal. O terceiro nível é aquele em que a verdadeira comunicação ocorre pela primeira vez, porque começamos a expressar nossas ideias, opiniões ou decisões, com a específica intenção de ser ouvido, compreendido pela pessoa que nos dá atenção. É uma comunicação que coloca em risco pessoal. Se revela qualquer parte do seu eu interior, pensamentos, ideias, opiniões, abrir uma porta para uma possível rejeição ou ridículo. A intimidade está aumentando nesse nível, mas ainda existe uma zona de segurança. Nossas crenças e ideias pessoais são menos vulneráveis a danos do que nossas emoções em ser interior. E nesse nível, ainda guardados com segurança. O quarto nível, nós sentimos seguros e íntimos o suficiente para começar a compartilhar as nossas emoções. Embora ocorra uma comunicação profunda e autêntica nesse nível, há ainda uma característica reservada no relacionamento. Não estamos ainda prontos para nos abrir completamente e deixar que a outra pessoa nos veja como realmente somos intimamente. Mas o mais alto nível de todos é o nível da completa comunicação emocional e pessoal, caracterizada por absoluta transparência e honestidade. Nesse nível, não existem segredos e nem áreas proibidas. Estamos prontos e dispostos a expor nossos corações, a abrir cada área e comportamento e fazer um convite para uma íntima inspeção. Não existe nenhum nível maior e mais profundo de intimidade do que quando duas pessoas se sentem livres e seguras o bastante para serem completamente honestas uma para com outra. Ao mesmo tempo, os riscos de rejeição ou ridículo são os maiores também. O risco é inevitável quando a verdadeira intimidade está envolvida, mas não há outro caminho para uma verdadeira intimidade. É vital que todo ser humano saiba. Aprenda como se comunicar, aprenda a ouvir e compreender um ao outro e se sintam à vontade para compartilhar seus pensamentos, sentimentos, alegrias, tristezas, esperanças e sonhos mais profundos. O casamento é uma jornada de aventura para a vida toda, com surpresas e desafios em cada momento. O problema é quando um dos cônjuges está no mais alto nível de comunicação e o outro está no nível raso. Ou vice-versa. Aprenda a se comunicar de forma eficiente e também uma jornada para a sua carreira e para toda a vida conjugal. Que o Senhor abençoe a tua comunicação e você possa viver um novo tempo de milagres. Vamos louvar ao Senhor com Ângela Massoni, adorando ao Senhor nesse momento. Graça e paz, vamos adorar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Amém?
em ti. Sabes bem que Cristo vive está. Seu trovão e o mar cheguei no vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se ergueram bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, que maravilha! Como é bom louvarmos e exaltarmos ao nome do nosso Deus. E nós vamos agora com uma reflexão da Palavra de Deus com Pastor Yuri. Pastor Yuri Ortiz, deixa Deus falar e entrega a palavra que Deus colocou no seu coração. Pastor Yuri Ortiz. Graça e paz, amados irmãos e irmãs do Ministério Internacional Torre Forte. Sou o pastor Yuri Ortiz. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui trazendo a palavra nesta conferência Família Projeto de Deus e também agradecer ao nosso querido apóstolo Cleiton Nantes, que tanto faz por esta obra, por esse ministério que Deus colocou em suas mãos. Vivo aqui em Barcelona, sou pastor aqui, junto com a minha esposa, pastora Edna Hanna, e também com a minha filha, a missionária Indira Ortiz. Estamos aqui debaixo da autoridade espiritual do apóstolo Cleiton Nantes. Amém? Vamos fazer uma oração e entrar na palavra aqui do Senhor, tá bem? Quero aproveitar e trazer um testemunho da minha vida, tá? Para a edificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Deus de poder, toda honra e glórias para Ti. Tu és soberano e eterno. Tu és aquele, Senhor Deus, que opera milagre em nossas vidas, Senhor. E neste momento eu quero diminuir, quero ficar bem pequenito, Senhor, que o Senhor possa crescer em minha vida e ajudar, Senhor Deus, trazer a palavra para a edificação da Tua igreja, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, opera milagres e maravilhas, Senhor Deus, nesta conferência. Te dou graças por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito bom. Amados, me perdoe se às vezes eu uso uma palavra em espanhol, porque a gente está tão adaptado aqui. Estamos aqui já chegando aí há 4 anos, e como espanhol para lá, para cá, para lá, e a gente fica, quando tem que falar espanhol, fala um pouco de português, quando tem que falar português, usa um pouco de espanhol, e fica, é só glória, só glória. Muito bom, vamos ver a palavra do Senhor, que está em Salmo 128, tá bom? Vou ler do verso 1 ao verso 6, tá bem? Vamos lá, que diz: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, aos teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia, uma palavra forte, para você ver o que é o homem que anda, segundo a vontade de Deus. Aqui está: bem-aventurado é este homem. Aqui o salmista deixa bem claro, essa é a diferença que é. Aquela pessoa que se entrega para Deus de verdade, ela tem uma vida abençoada,
tem uma esposa abençoada, tem filhos abençoados e a geração continua sendo abençoada. Por quê? Porque aprende a temer ao Senhor. Quando um dentro de casa está entregue nas mãos do Senhor, um a um vão aceitando Jesus, vão se entregando a Deus e vivendo na presença ali do Senhor. Então será assim, bem-aventurado, né? Terá uma família ali, uma esposa, né? Que será como uma videira frutífera, né? Que vai dar frutos, né? Que vai ser de grande bênção para a sua casa. Os filhos como planta de oliveira, né? Então vai estar assim uma mesa farta, uma mesa, né, farta na presença do Senhor. Então é muito importante estar na presença de Deus, ter uma família abençoada. Sabemos que para ter uma união entre homem e mulher, Cristo tem que estar junto. É muito importante ter Jesus Cristo junto para que possa ter uma vida aí plena, tá? Uma vida abençoada, uma vida com bem-aventurança, tá? Está aí na presença do Senhor, tá? Essa é a palavra de Deus. Então é muito importante, amada igreja, tá? Quando você está aí no seu matrimônio, ter Jesus Cristo. E se você quer ter um matrimônio, não se esqueça que Jesus Cristo tem que entrar, tá? Jesus Cristo tem que estar junto, tá certo? Porque aí o esposo e a esposa vai estar ali na presença de Deus, tá? E os filhos estarão também na presença de Deus. E aí dará frutos, tá? Por estar na presença do Senhor. Bom, quero aproveitar em relação a isso, falar um pouquinho da minha vida, tá bom? Por quê? Porque eu sou fruto de oração. Sou fruto de oração, de intercessão, de luta, né? De guerra, tá? Então, partindo aí, entender um pouquinho, né, eu e minha esposa, né, que estamos aí juntos, glórias a Deus, já há um bom tempo, né, mas passamos um tempo, 11 anos separados, 11 anos separados, tá, onde quem só se alegrava com isso era Satanás, de ver a destruição da família, porque quando contraímos o matrimônio não conhecíamos a Deus, não tínhamos o conhecimento da palavra, não levantou ninguém, nenhum irmão, nenhuma irmã para evangelizar para a gente não tinha conhecimento de Deus, né? Sabia que existia Deus, mas não conhecia a palavra, que a palavra transforma e liberta, né? Eu não sabia que tinha que aceitar a Jesus, eu não tinha conhecimento de nada disso. Bom, sofremos aí 11 anos nessa separação, mas nesse tempo de separação, minha esposa aceitou Jesus Cristo. Alguém se levantou ali para pregar o evangelho para ela, ela aceitou Jesus Cristo e indo ali na igreja, conhecendo a palavra, pouco a pouco, foram ali levantando profetas para profetizar para ela, dizer que eu iria voltar, que eu ia ser um grande homem de Deus. Ela até achava que era uma coisa impossível, mas ela começou a crer na palavra de Deus. É isso que faz a diferença, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele opera no impossível, tá? Ele faz com que o morto ressuscita. Como Lázaro ressuscitou, um casamento que já não existe mais, tá? Que nem possa dizer que existe, porque já está totalmente destruído. Mas Deus restaura, Deus entra com sua promessa, tá? E traz restauração. A minha esposa começou a crer, tá? Nessas promessas, né? E ela aceitou, né? Ela recebeu esta palavra, ela tomou posse desta palavra, né? E aí passou por um processo, por uma luta para chegar a este dia, né? Porque Deus prometia que ia me trazer, que eu ia me tornar aí um homem de Deus, que ia ser pastor, né? Muito bom. E ali aconteceu, né? Voltamos, quando nós voltamos, eu já tinha aceitado Jesus Cristo como Salvador, mas não tinha Ele como meu Senhor, ou seja, eu não estava convertido, eu não estava entregue. E tanto que esta aceitação durou por um tempo. Depois daquilo, para mim, eu não quis saber, mas Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Já estava ali, já começou a trabalhar, tanto que voltei para minha esposa,
né? Apesar dela ainda passar por um processo, passar por uma dificuldade, passar por lutas ali comigo, né? Porque eu não aceitava que ela ia para a igreja, não aceitava que ela nem cumprimentasse um irmão ou uma irmã de uma igreja, né? Mas Deus tratou comigo tremendamente. E minha esposa ali começou a orar, jejuar e fazer campanhas, dias de campanhas, e campanhas e campanhas e campanhas, orações e orações e orações, jejum, jejum, jejum. Minha esposa, minha filha e minha sogra, tá? Que hoje minha sogra está com o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do nosso Deus maravilhoso. Então foi ali uma luta de oração, uma guerra espiritual, uma intercessão pela minha vida, né? Que na época também fumava muito, porque já estava fumando no final, já 2 maços por dia, né? E ali eu tive minha conversão, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, tá? Conversei com Deus, falei: Senhor, eu quero te servir, né? Eu quero me entregar a ti, eu quero me entregar na obra, mas me ajuda, porque eu não consigo largar desse vício de cigarro, eu não consigo. Fumava já 2 maços por dia, não conseguia. Eu falei: eu preciso ver um milagre na minha vida para que eu possa testemunhar e falar de milagre. Eu preciso ver. Eu sei que eu já estou sendo este milagre através das orações da minha esposa, da minha filha e da minha sogra. Mas eu quero agora eu ter um testemunho de milagre, né? E a partir de aí Deus me ajudou, tá? Que no dia ali, na hora do meu almoço, quando eu deixei ali o meu prato de comida que acabei de comer, cheguei, falei com o Senhor, entreguei tudo, não quis mais saber de cigarro. E a partir daquele momento, realmente foi um milagre na minha vida. Foi ali um milagre, porque tanta coisa, com remédio, com isso, com aquilo para parar de fumar, e de repente o Espírito Santo de Deus tocou meu coração e me tirou, me arrancou, né, esses demônios, me arrancou essa tormenta que era na minha vida, que era esse cigarro. Então me libertou de todo este mal. E a partir de ali eu pude entregar a minha vida para Cristo Jesus, e a partir dali comecei a me entregar na obra do Senhor Jesus, e estou até hoje. Glória a Deus por tudo, né? Por tudo isso. Tá? Então é importante, isso que eu quero deixar frisado para a igreja de Cristo, que é muito importante estar com Jesus Cristo. A família tem que estar com Jesus Cristo. Há que ter uma entrega para Jesus. E para isso, para poder ter essa entrega e poder ter uma vida abençoada, é muito importante para cada irmão, para cada irmã, que esteja primeiro ter uma conexão com Deus. Tem que ter esta conexão com Deus, porque a palavra de Deus diz: amarás o Senhor do teu Deus de todo o teu coração. Então essa conexão, este amor, tá, que vem por parte de Deus, que vem para nós, porque Deus nos amou primeiro. Então a partir de aí temos que ter esse amor, tá? Devolver esse amor, ter este amor com o nosso Deus. E aí, quando estamos com essa conexão, temos que pensar num segundo ponto, que é amar ao próximo. Tá? Porque quando ama o próximo, você já começa a amar a tua família, porque sabemos que a obra começa dentro de casa. Então você começa a amar a tua esposa, né? O esposo começa a amar a esposa começa a amar o esposo, a família começa aí, os pais começam a amar os filhos, tá? Mas com esse amor de Deus, esse amor ágape, através do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra mesmo diz em Mateus 7:5, diz: tira primeiro a trava do teu olho para depois tirar do teu irmão. Ou seja, primeiro você tem que tirar a trava do teu olho, primeiro você tem que estar bem, para depois você passar, porque Mateus 22:39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que a ti? Eu tirei minhas travas, eu me limpei, eu estou em condições agora de amar da mesma maneira que eu me amo, eu posso amar o próximo. O que eu desejo para mim, eu desejo para o meu próximo. Então isso que eu entendo, primeiro a conexão com Deus, depois a conexão comigo. Eu tenho que ter a conexão com Deus, tenho que estar na presença do Senhor da maneira que agrada a Deus. E depois ter a preocupação de cuidar da minha esposa, cuidar aí do matrimônio em si. Tá? Porque é muito importante
estarmos ali na presença de Deus. O homem, a mulher, ela tem que estar ali conectado, tem que haver Jesus Cristo nesse casamento. Então tenho que cuidar para que Jesus Cristo esteja neste casamento. Isso daí é muito importante. Diz assim em Efésios 5, capítulo 5, versículo 31, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Ou seja, há que ter 12 em um, mas para ser 2 em um, Cristo tem que estar aqui. Porque senão não há união. Não há, porque qualquer vento derruba. Qualquer tempestade derruba um casamento. Derruba porque um não aceita a ideia do outro, derruba porque um não gosta de algumas coisas que o outro faz, alguma coisa Satanás põe para derrubar. Mas Jesus Cristo não, ele une o casamento, ele faz com que o casamento fique unido na presença do Senhor. Outra coisa é direcionar, é saber educar a criança no caminho que deve andar, ou seja, que está em Provérbios 22:6, é estar depois. Tem uma estrutura familiar, porque você está com esposo e esposa, matrimônio unido, para poder cuidar dos filhos. Porque como que eu vou cuidar dos filhos de uma maneira que agrada a Deus, se eu não estou na presença do Senhor? Então isso é muito importante estar, porque aí quando há esta união, aí acontece o que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Diz assim a palavra. Porque aí você está pronto, você já sabe cuidar da tua casa, se você já está pronto para ser um ministro do teu lar, você tem condições de fazer a obra do Senhor. E aí então, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja? Ou seja, se a tua casa está ali uma bagunça, se você está cheio de problemas ali que você não consegue resolver na presença do Senhor, como pode depois cuidar da igreja? A gente sempre ouve falar assim imagina, um pai com uma personalidade na igreja, e outra fora da igreja. E o filho fala, pai, por que o senhor não é em casa, o que o senhor não é na igreja? Porque na igreja o senhor é uma bênção, o senhor é um homem de Deus, Em casa o senhor maltrata a mamãe, O senhor não me entende, me maltrata, me responde mal, não tem tempo para mim, Então é muito importante que haja Cristo Jesus, que Cristo esteja dentro da família, operando, para operar milagres, para poder dar direção para esta família. É muito importante estar ali, ter uma família restaurada na presença do Senhor. Assim foi com a minha família, assim foi com a minha esposa, foi com a minha filha. Eu tive que aprender a colocar Cristo dentro da minha vida para podermos dar esta sequência, para podermos seguir feliz. E as promessas de Deus, elas foram se cumprindo uma a uma, tanto na vida da minha esposa, quanto me ter como um homem de Deus, e como as promessas de Deus também, que veio para a minha vida, com as promessas, profecias, profetas que se levantam para falar que Deus ia me usar tremendamente, que Deus ia me levar para o outro lado da terra, que Deus ia aí me levantar para ser missionário, que Deus ia me levantar para ser pastor, e todos esses cumprimentos estão sendo aí seguidos à risca, porque é plano de Deus, é plano de Deus. O que temos que fazer é: eis-me aqui, Senhor, para poder servir, para poder seguir, para poder fazer a vontade do Senhor. Poder dizer assim, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está em Josué, capítulo 24, versículo 16. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é muito importante para a igreja, é muito importante para a família estar unido. Porque para que a igreja funcione bem, a família tem que ter estrutura. Por quê? O que é a igreja? A igreja é concentração de famílias, famílias e famílias e famílias e famílias e cada vez mais famílias. Isso faz parte do corpo de Cristo Jesus. A família faz parte do corpo de Cristo. É a instituição, colocada ali por Deus, unindo ali o homem e a mulher, desde do Éden,
unindo o homem à mulher, o homem à semelhança de Deus. Esta união é importante. E isso nós temos que ter a consciência de estar alegres e felizes na presença do Senhor, com essa família que Deus nos deu. Não podemos chegar e dizer, olha, não quero mais minha esposa, não quero mais meus filhos, sabe? Me serviu até agora, tá? Vai continuar servindo. Satanás não pode entrar na tua vida para te impedir de continuar na presença do Senhor. Não existe esse negócio de minha esposa não me serve mais, tenho que agora arrumar uma outra esposa. Não, lute pelo teu casamento, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, ore por eles. É muito importante a oração, é muito importante uma entrega, é muito importante ali estar vivendo a presença de Deus. É tão maravilhoso quando um filho olha e vê seu pai ali ajoelhado, né? Que me falta às vezes a palavra em espanhol, em português, ajoelhado ali na presença de Deus, tá? Ele se alegra de ver, meu pai é um homem de Deus, o meu pai está chorando ali de joelhos, ali orando, clamando a Deus pela minha vida, pela vida da minha mãe, né? Então isso é muito importante, amados, é muito importante estar aí entregue a Deus, ter uma família entregue. E o homem, ele é a coluna, ele tem que estar ali levando a família aos pés de Cristo, que geralmente vemos a mulher que ora para que o homem retorne, né? Venha para a igreja, como foi no meu caso, né? Vemos sempre a mulher ali orando pelos filhos, mas o pai, ele tem esse trabalho de fazer, ele tem esse compromisso com Deus, porque ele é a coluna, a mulher é auxiliadora, a mulher é ajudadora, a mulher é a sábia, a mulher é aquela que consegue organizar, que comandar, ela tem visão, tá? Ela tem ali visão de Deus, por causa da sabedoria que Deus dá para ela, para poder comandar, organizar o lar. Então é muito importante para que cada um saiba se posicionar, saiba o seu lugar dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, tá? Na presença do Senhor. Por quê? Porque um complementa o outro, o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Então os dois têm algo maravilhoso que Deus ha colocado, um em cada um, para que juntos possa formar uma família. Juntos possa estar ali na presença do Senhor. Amém? Esta é a palavra que quero deixar para que os irmãos possam pensar, refletir. Está bem? Eu sou muito feliz, muito grato, por ser fruto de oração. Estou muito feliz, muito contente por estar na presença de Deus. Eu estou muito contente, muito feliz por fazer parte do reino do Senhor. Saber que meu nome está escrito no livro da vida e que toda a minha família serve ao Senhor. Que toda a minha família está nos pés de Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Vamos continuar aí com esta obra. Que os irmãos aí possam receber em nome de Jesus Cristo, que possa servir aí de grande valia, está bem? Essa palavra e o testemunho, tá? Que é para a obra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e que há pessoas que necessitam de ajuda, tá? Há pessoas que necessitam, então é muito importante poder levar o evangelho a essas pessoas que estão com a família sendo destruída, falta de união, falta de compreensão dentro de sua casa. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que nos muda, que nos põe ali na vontade do Senhor, para que possamos obedecer e fazer a vontade do Altíssimo. Amados, que Deus abençoe, tenha aí uma ótima conferência em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada vida, a cada irmão. Que Deus abençoe Torre Forte, que Deus abençoe a amada Igreja de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus, pastor Yuri, que Deus abençoe e continue te abençoando aí na Europa, que a vitória e a unção do Senhor seja sobre ti, pastora Edna, missionária Indira, que Deus possa fortalecê-los poderosamente no nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor, juntamente com Samuel Alves. Samuel Alves, deixa Deus te usar e adore ao Senhor. Vamos juntos adorar e celebrar ao Senhor neste momento. Queridos, graça e paz, Samuel Alves falando aqui, falo de São Paulo, Guarulhos, e da igreja Deus que Sara, e nós, da banda New Song, estamos na conferência Torre Forte Online, isso daí, e nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus agora juntos, porque você vai adorar, entoar ao Senhor cânticos, que nós vamos louvar agora, que você possa ser tocado, que você possa ser abençoado, que o Espírito Santo do Senhor possa falar no teu coração fortemente e nós vamos louvar juntos, tá bom? Vamos lá, que o Papai do Céu te abençoe e te guarde e vamos entoar ao nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Jesus ressuscitou, viva está em mim, em teu nome vive estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou, viva está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vive estar em mim, em teu
tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou que é o amor, amor, o teu amor, o teu amor, amor, o teu amor, amor, o teu teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. 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 Glória a Deus, Samuel. Que Deus abençoe você, o ministério, a banda. Que Deus possa continuar te usando poderosamente no nome de Jesus. Se Deus falou contigo, compartilhe essa mensagem com alguém. Tenho certeza que todos nós precisamos melhorar a comunicação e que nós possamos orar agora nesse momento, declarando a bênção e a unção do Senhor sobre os lares, sobre a comunicação familiar, a comunicação conjugal, a comunicação com os filhos, a comunicação dos filhos com os pais. Esse é o ministério de Elias, né? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende, um coração que recebe a Tua palavra. Dá-nos sabedoria para podermos comunicar uns com os outros, ó Pai. Pai, nós repreendemos toda a distorção. Pai, repreendemos toda a confusão dentro de um lar, ó Pai. Um fala uma coisa, outro entende outra. Repreendemos a distorção das palavras não faladas, ó Pai. Todo demônio que tem agido na comunicação, nós repreendemos no nome de Jesus. Traz harmonia, traz entendimento, traz compreensão nos lares, compreensão nos casais, ó Pai. Renova a esperança, renova a bênção, renova o milagre, a provisão, a restituição do Senhor sobre cada lar, sobre cada família. Continua ministrando a cada vida e a cada coração. No nome precioso de Jesus, te louvamos e te adoramos hoje e sempre. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e doce consolação do Santo Espírito, nunca falte sobre lares fortes num mundo em crise. Aquele que crê diz comigo, amém. Deus te abençoe, uma ótima noite, que a paz e a unção do Senhor seja sobre a tua vida, no nome de Jesus.